Alerj Debate está de volta falando sobre a saúde na infância. Dr. Pedro Paulo, no bloco anterior, a gente falou sobre as questões respiratórias, que são importantes, causas, doenças frequentes nas crianças. E agora existe uma expectativa, sempre que o tempo começa a esfriar, da volta da H1N1, a gripe suína. E o que é importante se fazer para as crianças não serem tão afetadas ou que haja um mínimo de prevenção em relação a essa doença? Na verdade, a gripe suína, quer dizer, como esses processos respiratórios, eles têm que ser, na verdade, combatidos pelas pessoas. As pessoas têm que ter noção de higiene, né? Então, apertar a mão, dar beijinho, que são hábitos que a gente tem, são, sem dúvida nenhuma, são formas de transmitir a doença. Então, a gente vai ter que ter um cuidado, principalmente agora no inverno, para ver se realmente a gente tenta evitar que a gripe suína retorne, embora esteja sendo feita aí uma vacinação setorizada, mas de qualquer forma os cuidados têm que ser feitos, as noções, cuidados básicos de higiene, quer dizer, lavagem das mãos, porque ficar apertando a mão de todo mundo, um coça o nariz, e aí é uma coisa complicada. Então, a gente vai ter que apertar o cerco em relação aos cuidados higiênicos, em relação à transmissão através da saliva, né? Através da fala, ficar grudado nas pessoas não é conveniente. Então, as crianças, que na verdade são os mais complicados, porque as crianças vão para o colo da mãe, vão para o colo do pai, os pais estão trabalhando, os pais estão tendo contato com o vírus e aí trazem para dentro de casa. E para o colégio também. E as crianças vão para o colégio e levam para o colégio. E no colégio é pior ainda, porque a criança não tem como chegar e dizer, olha, não tosse na cara do outro, bota a mão na boca. A criança tosse na cara do outro, troca chupeta. Passa a mão na boca. Criança é fogo, então é quase impossível o controle na criança, mas a gente tem que tentar controlar, né? É um controle mais rigoroso, mas tem que ter um controle. Isso parte da família. Então a família tem que educar a criança e tentar, obviamente, um ambiente em que a criança convive, o colégio também é um fator educador, né? Colégio, creche, vão ter que ter um cuidado muito grande e orientar as pessoas de não ficarem grudados, um tossindo na cara do outro, um maior controle na transmissão através da saliva, que é a forma de transmissão, né? Claro, claro. E é por isso que eu digo sempre, eu, em regra, sou contra a publicidade de governo, que o governo faz comercial, gasta recursos em publicidade para falar bem de si mesmo. Mas, nesses casos, no caso do esclarecimento da população, desses pequenos detalhes, essas questões importantes que muitas vezes retardam ou acabam com esses surtos grandes, é preciso, você vê, todos nós sabemos da sazonalidade dessas doenças, dos cuidados que têm que ser adotados, enfim, os cuidados de higiene, como aqui abordados. Então, nesses casos, enfim, se gastaria bem um recurso com publicidade para esclarecer a população. A campanha é importante. A campanha é fundamental. Agora, não pode a gente ficar com esses milhões que se gastam em publicidade de governo federal, estadual, dos municípios, enfim, para falar bem de si mesmo. É o dinheiro público mal empregado. É preciso que se tenha noção, e no parlamento diversas vezes, diversos deputados, eu principalmente, tenho colocado essa posição muito firme contra a publicidade de governo, enfim, mas com esse adendo, que nesses casos de saúde pública, de noções básicas de higiene, por exemplo, claro, em casos de catástrofe, etc., também, mas é preciso foco específico nessas questões, enfim, que tem uma repercussão muito grande da população. Olha o caso do cinto de segurança, por exemplo, que se não se usava, campanha, enfim... Funciona. Foi incorporada o uso das pessoas graças a uma campanha, enfim, graças a uma atuação política. Então, é preciso ter isso em mente, que eu acho que é um grande avanço a gente conseguir chegar nisso. E, doutor Pedro Paulo, outro problema importante nessa questão da infância é a obesidade. A gente vê que cada vez mais as pessoas consomem produtos industrializados, conservantes, fast food,
tudo isso contribui para que aumente o número de indivíduos obesos, não só adultos, mas a gente vê agora também muitas crianças. Como orientar os pais para que eles convençam as crianças ou orientem a comerem coisas mais saudáveis, alimentos como frutas, verduras, legumes? De que maneira lidar com as crianças para que elas se alimentem de uma maneira melhor? Isso realmente hoje em dia a obesidade é uma grande preocupação. Porque as pessoas acham que criança obesa é bonitinha, porque é redondinha, mas aquilo ali é só o início, porque o infarto, quando pega uma pessoa com 40 anos, com 30, que as coronárias estão lá cheias de placas gordurosas, aquilo ali não aconteceu naquele momento. É uma coisa que vem desde a infância. É a criança que vem comendo errado, vem comendo mal, e que vai depositando as placas de gordura desde a infância. Aí chega no adulto e infarta. Aí acha que o adulto, o problema foi que você teve um estresse. Não, sem dúvida nenhuma, o estresse é um fator, mas a dieta, desde o início da infância, é de grande importância. Então, o hábito de alimentação é de fundamental importância, desde os primeiros dias de vida até o adulto. Então, para que isso aconteça, o que é necessário? Primeiro, a família tem que dar um exemplo em casa. Comer de uma forma correta. Então não adianta dizer para a criança, você tem que comer cenoura. E o pai está lá comendo um macarrão, entendeu? Aí fica difícil, né? Quer dizer, então eu mesmo oriento normalmente o seguinte, não compra. Se você deixar um saco de biscoito... Se não tem a disposição em casa, não vai você consumir. Não tem, a criança não consome. Porque aí a criança, eu quero biscoito. Não tem. Aí a criança vai fazer o quê? Vai comprar? Não, não vai comprar. Então resolve o problema, entendeu? Então... Tem brócolis e vagem. Exatamente. E mais para isso, a gente também tem que conquistar, porque na verdade, você fala, vamos comer a cenoura. A cenoura, de repente, pode não ter graça, mas a gente tem que ter criatividade. Na alimentação tem que ter criatividade. Então tem que transformar aquela cenoura numa forma de, mostrar uma coisa apetitosa. Porque senão é uma cenoura, é uma coisa assim, puro e seco, de repente a criança pode não se estimular a comer. Mas se você misturar, de repente, lá na comida da criança, vai comer lá um arroz, bota o arroz com a cenoura. Porque aí a criança vai comer, de certa forma, sem criar aquele trauma. Eu tenho que comer a cenoura. Não, peraí. Você pode fazer um trabalho de forma que estimule com que a criança se alimente dos outros alimentos sem criar aquele trauma. Tem que comer cenoura. Não tem que comer. Você tem que criar uma estrutura que seja natural e não seja desagradável. Exatamente. Então,